Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luciana e esse é o canal Palavra de Deus, a Melhor Semente. Daremos continuidade à leitura bíblica. Estamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós leremos o capítulo 16, dos versículos 1 ao 40. A versão que eu utilizo é a Nova Almeida atualizada. Deus nos abençoe com uma leitura em paz, em nome de Jesus. Paulo leva Timóteo consigo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. A visão em Troade. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos, a conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangiu a isso. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E, na mesma hora, o Espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade,
propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa." E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E, com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Paulo e Silas, livres da prisão. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: "Ponha aqueles homens em liberdade." Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: "Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz." Paulo, porém, lhes disse: "Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e, pessoalmente, nos ponham em liberdade." Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Amém. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa que nós estamos aqui hoje compartilhando juntos. Nós vimos aqui que mesmo em meio às adversidades, Paulo e Silas escolheram
decidiram adorar e louvar a Deus. Nós sabemos que os dias nem sempre são fáceis, sabemos que temos dificuldades, mas quando nós adoramos, quando nós louvamos a Deus, milagres acontecem, seremos libertos de tudo aquilo que não provém de Deus. Todas as cadeias físicas, emocionais, espirituais, elas são quebradas em nome de Jesus. E nós podemos seguir confiantes, nós e a nossa casa somos salvos em Jesus Cristo. E quando Paulo e Silas saem da prisão, eles vão até a casa de Lídia e chegando lá, eles animam a todos. É isso. Paulo e Silas poderiam chegar ali reclamando, falando, murmurando, mas eles escolheram animar a todos. É uma escolha que eu e você hoje possamos agradecer, porque nós estamos aqui juntos, estamos aqui uns animando aos outros. E é por isso que eu te agradeço por estar aqui mais uma vez, para que nós possamos ouvir a palavra da verdade, a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, e nos animarmos para mais um dia confiantes, em fé, louvando e adorando a Deus, mesmo em meio às adversidades. Deus é conosco. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.